Nesse vídeo, nosso objetivo é falar sobre a definição formal de limite, aquela definição que aparece o epsilon e o delta. Eu sou a Prof. Jaque de matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente estudar essa definição formal de limite, eu trouxe então esses dois exercícios aqui do livro de calculada dívida Miriam, seção 3.6, que pede para mostrar que existe um certo limite. No primeiro, a função é essa função do primeiro grau, com x tendendo a 3, e a resposta é 7. E no segundo, o limite desse x quadrado com x tendendo a 3, que a resposta é 9. Se a gente for fazer de forma direta, a gente vai ver que ao substituir o x por 3, nos dois casos, a gente vai ter aquela resposta que está ali no enunciado. 4 vezes 3 é 12, 12 menos 5, 7. E no segundo, 3 ao quadrado é 9. Mas o objetivo não é fazer nenhuma técnica de limite ali para resolver, e sim usar a definição formal de limite, que é essa expressão aqui. Então, para a gente garantir que o limite de uma função f de x, quando x tende a A, é igual a L, a gente vai precisar garantir essas coisas aqui. O que são essas coisas? Eu escrevi na fórmula matemática, usando as notações matemáticas, mas essa expressão diz o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, precisa existir um delta maior que zero, tal que se o x menos a diferença ali no x, até o ponto que a gente está querendo calcular o limite, é menor que esse delta que existe, que a gente vai escolher, então tem que acontecer o seguinte, a distância da f de x até o limite tem que ser menor que epsilon. E como esse epsilon pode ser qualquer, a gente vai pegar ele muito pequenininho, então vai existir um delta que também vai ter que ser muito pequenininho para que essa distância seja muito próxima ali, né? O x esteja muito próximo de A, para garantir que a f de x também esteja muito próximo desse limite L. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos começar aqui com o item 9. Para a gente não ir direto para a demonstração, é bom a gente sempre fazer uma continha do lado. Então, essa continha aqui do lado vai ser o caminho por onde a gente vai ter que ir. Então, a gente vai só se nortear por essa resolução e depois a gente vai demonstrar fazendo passo a passo bem certinho. Se a gente tem que x menos 3 é menor que delta, a gente quer construir que a função, que é o 4x menos 5 menos 7, que é o limite, seja menor que epsilon. Então, a gente quer sair disso e chegar nisso aqui. Só que eu não tenho isso ainda. Eu preciso achar uma relação entre esse epsilon e esse delta. Porque para cada epsilon, eu preciso construir um delta específico que vai satisfazer essa minha condição aqui. Claro que se o limite existir, se o limite não existir, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas nesse caso, a gente sabe que o limite existe, então é possível construir esse delta que satisfaz essas condições ali do enunciado para o limite. A gente agora vai trabalhar com essa expressão aqui. Então, 4x menos 12, a gente já sabe que menos 5 menos 7 é menos 12, e eu posso colocar aqui o 4 em evidência. Fica 4 vezes x e 4 vezes menos 3 dá menos 12. A ideia é a gente trabalhar com essa expressão que veio da f de x, que é o que a gente quer concluir, e chegar numa expressão que a gente já tinha, que é o x menos 3. E nesse caso a gente conseguiu. O 4 eu posso tirar para fora do módulo, então 4 vezes módulo de x menos 3. E a gente, aqui nessa conta, a gente já tem que o x menos 3 é menor que delta. Então, a gente vai trocar esse módulo de x menos 3 por delta e a gente vai construir, né, que essa expressão aqui inicial, que vai vir aqui no f de x menos L, vai ser menor que 4 delta. Só que eu preciso que ela seja menor que epsilon. Então, para que isso seja menor que epsilon ou igual a epsilon aqui, eu vou poder escolher um delta adequado. Que delta que seria esse? Quando eu passo esse 4 aqui para o outro lado, ficaria delta igual a epsilon sobre 4. E é esse delta que a gente consegue, que existe, que a gente conseguiu construir, que vai tornar essa expressão verdadeira. Então, com a ajuda disso, a gente consegue determinar qual que é o delta para então fazer a nossa demonstração. Começa com a frase sempre seguindo esse caminho aqui.
Então, para todo epsilon maior que zero, a gente pode transformar, né, e escrever agora por extenso, dado epsilon maior que zero qualquer. Tá? É a mesma expressão, mesmo significado. Aí a gente vai para essa parte. Esse símbolo aqui é de existe, então existe um delta maior que zero. Então, dado um epsilon maior que zero qualquer, a gente pode colocar esse existe como considere delta igual a epsilon sobre 4. Eu preciso que exista 1. E se eu já determinar quem é esse delta, eu já vou estar dizendo, ó, existe esse aqui e é epsilon sobre 4. Depois disso, a gente vai para essa expressão aqui. E como a gente tem essa setinha, que é a setinha do C, então se o módulo de x menos 3 é menor que esse delta que a gente escolheu aqui, epsilon sobre 4, então eu quero garantir que vale essa segunda condição aqui. Eu quero garantir que o módulo de f de x menos o L, e aí aqui eu já vou trocar o f de x por 4x menos 5, o L é 7, vai ser menor que epsilon. E aí eu vou fazer de novo essa continha aqui. O 4x menos 12, coloco o 4 em evidência, que eu já tirei ele para fora do módulo. Agora eu sei que isso aqui é menor que delta, e o delta é epsilon sobre 4. E aí eu posso cancelar esse 4 com esse 4 e vira apenas epsilon. Então, se eu tenho isso, considerando o delta como sendo epsilon sobre 4, eu consigo garantir que a diferença do f de x menos o L, que é o limite, é menor que epsilon. E isso satisfaz todas essas condições que a gente tem aqui na definição formal de limite. Então, portanto, o limite de x tendendo a 3 de 4x menos 5 é igual a 7. Esse exercício é um exercício de demonstração, ele é mais para pessoas que estão ali estudando matemática ou estão num curso mais teórico. Agora a gente vai para o exercício 10, que é a mesma ideia. Então, a gente vai repetir de novo essa sequência aqui da demonstração e vai escolher um delta adequado para a gente garantir que vale essa desigualdade aqui. A gente tem que o f de x é x quadrado, que o a é igual a 3. Então, a gente vai começar a demonstração dando um epsilon maior que zero qualquer, para que a gente tenha esse primeiro item aqui satisfeita. E a gente agora vai considerar um delta que vai satisfazer a nossa demonstração. Só que para considerar esse delta de forma adequada, a gente vai precisar fazer aquela continha ali do lado. Então, a gente sabe, vamos supor que a gente já tenha que x menos 3 é menor que delta, e a gente quer garantir que x quadrado menos 9 é menor que epsilon. Então, eu vou trabalhar com essa expressão. Aqui eu vou separar esse x quadrado menos 9 como um x menos 3 vezes x mais 3. Isso é um dos produtos notáveis, né? Se a gente for fazer distributiva aqui, x vezes x volta a ser x quadrado. X vezes 3 é 3x, mas aqui temos o menos 3x, então cancela. E sobra apenas o menos 3 vezes 3, que é menos 9. Aqui a gente vai poder separar em dois módulos, né? O módulo do primeiro e o módulo aqui do segundo. Eu acabei invertendo a ordem, mas isso não faz diferença nenhuma. A multiplicação ali é comutativa e segue com a propriedade do módulo também. Esse cara aqui a gente sabe que é menor que delta, a gente vai colocar ele menor que delta. Só que esse eu não consigo fazer, tá? Mas, como a gente está pensando em limite, esse x que a gente está variando ali, a gente quer ele próximo de 3. Então, a gente pode colocar uma restrição sobre esse x. Por exemplo, que ele seja menor que 4. E aí, ele vai estar próximo de 3. Se ele é menor que 4, a gente consegue colocar ele próximo de 3. Então, aqui ficaria 4 mais 3 vezes delta, né? Menor que 4 mais 3 vezes delta, que é 7 delta. E aí, se eu quero isso menor que epsilon, né? O nosso objetivo é que isso seja menor que epsilon, eu posso escolher o delta como epsilon sobre 7. A gente fez aqui a continha, agora a gente vai fazer a demonstração para realmente verificar que esse delta funciona. Dado o epsilon, a gente vai considerar esse delta. Então, se o módulo de x menos 3 é menor que delta, é menor que epsilon sobre 7, então a gente vai ter que f de x menos 9, que é o limite, ou x quadrado menos 9, repete basicamente o mesmo cálculo ali,
é igual a x mais 3 vezes x menos 3, que é igual ali o produto dos módulos de x mais 3 vezes x menos 3. E aí agora vai vir aquela observação que eu falei. Como o x tende a 3, o nosso objetivo aqui é calcular o limite quando o x tende a 3, podemos considerar o x nesse intervalo de 0 até 4. Porque daí ali, como eu quero o x próximo de 3, eu posso restringir um intervalo onde o x está, que contém o 3, e aí eu vou ter o x tendendo a 3. E, portanto, esse x mais 3, ele vai ser menor que 4 mais 3, que é igual a 7. E como eu considerei o x maior que 0, 0 mais 3, então vai ficar positivo, esse termo aqui é positivo, e, portanto, o módulo aqui é menor que 7, tá? Porque ele poderia ser um número muito, sei lá, menos 10, menos 20, e aí seria, quando eu calcularia o módulo, ele ia ficar um número positivo maior que esse 7, mas com essa restrição não tem problema. Agora a gente vai trocar esse x mais 3 aqui por 7 e esse x menos 3 aqui por delta, tá? Menor que esses valores. E aí a gente conclui que a diferença do f de x menos o limite é menor que 7 vezes delta. Como a gente escolheu o delta como epsilon sobre 7, aqui a gente vai cancelar o 7 com 7. E aí a gente conclui que a fx menos 9 menos o limite é menor que epsilon se o x menos 3 é menor que epsilon sobre 7. E, portanto, o limite vai ser verdadeiro, vai existir. E assim a gente finaliza a resolução desses dois exercícios. São dois exercícios bem diferentes, eles pedem para a gente mostrar, para a gente garantir, através da definição de limite, que aquele limite é verdadeiro, não simplesmente calcular o limite como a gente está acostumado. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.